Sejam muito bem-vindos ao ABC da Física. Sou o professor Karim e estarei com vocês agora resolvendo uma questão de eletrostática da prova da FUVEST. O assunto é força elétrica. Mas antes da gente começar, eu vou deixar um convite para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso endereço para o canal ABC da Física lá no Telegram. E ali você pode encontrar listas de exercícios e outras dicas para vocês que estão se preparando para os vestibulares agora de 2022. Maravilha, então, gente, acompanha comigo essa questão e não esquece, vai para o Telegram depois. Olha só, duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2, sendo Q2 igual a 4Q1, são fixadas a uma distância d uma da outra. Então já anota isso, ó. Moçada, Q1 e Q2 estão fixas e são positivas. Marca para mim aqui então, ó, positivo, positivo e tá fixa, quer dizer, elas não vão sair daí nem a pau, elas estão coladas com super bonder, tá? Então, apesar de ter uma repulsão entre essas cargas positivas, elas não saem correndo, elas estão fixas, tá bom? Muito bem. Uma terceira carga negativa Q3 é colocada no ponto P. Opa, Q3 negativo, marca para mim o sinalzinho aqui, ó. Isso, Q3 negativo, beleza. Muito bem, o que mais, gente? E aí ele fala que está uma distância x da carga Q1, conforme mostra a figura, está aí. Letra A, ele pede o seguinte, olha, calcule o valor de x para que a força sobre a carga Q3 seja nula. Vou grifar isso aqui, ó. Condição, ele quer que a força sobre Q3 seja, nula. Então, pera um pouquinho. Vamos lá para o Q3. Ó. Então, eu já sei que o Q3 é uma carga negativa, Q1 e Q2 são positivas, beleza. Então, olha, se ele quer que a força sobre Q3 seja nula, então vamos perguntar para o Q3 quais são as forças que ele está sentindo, tá bom? Por exemplo, o Q3, quando ele olha para a esquerda, ele vê Q1, não vê? Q1 não é positivo, então o que carga positiva Q1 faz com que Q3, que é negativo, atrai? Muito bem. Qual é o nome dessa força? Vamos colocar aqui. É a força que a carga 1 exerce na carga 3, F13, tá bom? Beleza. Você sabe que existe a reação, quer dizer, ao mesmo tempo que Q1 atrai o Q3, Q3 também atrai o Q1. Só que é o seguinte, eu não preciso desenhar a força sobre Q1, porque ele está perguntando a força sobre Q3, tá bom? Apesar da gente saber que existe, não precisa, tá bom? Beleza. Agora, o que mais que eu tenho aqui, moçada? Olha, a carga 3, quando ela olha para a direita, ela vê uma carga positiva, não vê? Então, o que a carga positiva Q2 faz com Q3? Atrai também, então você vai marcar para mim essa força. Ó. Então, aqui você tem uma atração, olha aí, de Q2 sobre Q3. Então, como é que chama essa força? F23. Beleza. Agora, lê de novo. Ele quer que você calcule x para que a força sobre Q3 seja nula. Como assim, professor? Ó, vamos na carga Q3. Q3 está sentindo duas forças que são opostas, tá certo? E ele quer que a força sobre Q3 seja nula. Então eu pergunto para você, essa força que ele está se referindo é a força total ou resultante? Então, para que essa força total resultante sobre Q3 seja nula, o que tem que acontecer? Bom, F23 e F13 já são opostos. E para ser nula, então, além de opostas, tem que ser iguais. Então, basta você dizer o seguinte, basta você dizer que a força F13 tem que ser igual a F23. Assim, a resultante sobre Q3 é nula e satisfaz o problema. Tudo bem, então? Agora, como é que você aprendeu a calcular a força entre duas cargas? Por exemplo, o que é F13? É a força trocada entre a carga 1 e a carga 3. Você lembra da fórmula? Bom, para você calcular a força elétrica entre duas cargas, você vai usar a lei de Coulomb, aquela que diz assim, ó, força igual a K, que é a constante eletrostática, módulo do produto das cargas Qzão e Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado, lembrou? Então você vai aplicar essa lei aqui em cima que eu acabei de escrever, que é a lei de Coulomb, aqui no problema. Vamos lá então? K é a constante eletrostática do meio que ele colocou essas duas cargas. Professor, ele não deu esse K. Bom, se ele não deu, é sinal que não vai precisar. Provavelmente vai simplificar isso no meio da questão. Você vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá então. Vezes, agora,
eu preciso do produto das duas cargas. Veja, quando você se organiza assim, ó, o que é F13? Não é a força trocada entre a carga 1 e a carga 3? Então você coloca assim, ó, F13 é porque vai ficar assim, K Q1 vezes Q3, porque é a força trocada entre 1 e 3, tá vendo? Dividido pela distância entre eles. Moçada, quem é a distância entre 1 e 3? É o x que você está procurando, só que vai ao quadrado. Ó. Não esquece que pela lei de Coulomb a distância está ao quadrado, por isso que é x quadrado. Muito bem. Agora eu vou fazer a seguinte jogada. Meus amigos, eu vou chamar a distância de 3 até 2 de y. Pode ser? Vou chamar de y aqui. Professor, podia ser d menos x? Poderia também, mas eu quero chamar de y, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que fica o F23? Vai. Então a força igual a K, que é o mesmo K porque é o mesmo meio, por isso que vai acabar cortando, entendeu? Vezes o produto das cargas. Bom, você não quer calcular agora a força de 2 sobre 3? Então o que eu coloco? Q2, exatamente, vezes Q3, por isso que é F23. Beleza. E quem é a distância entre a carga 2 e a carga 3? É só olhar o desenho, moçada, é y, tá? Vamos colocar aqui então, só que vai ao quadrado, então y ao quadrado. Muito bem. Veja só, altos cortes lá, né, galera? O que vai acontecer? O K cortou, o Q3 cortou. O que sobrou? Sobrou assim, ó. Sobrou aqui Q1 sobre x quadrado igual Q2, tudo módulo, tá, galera? Ó, módulo, tá? Módulo sobre y ao quadrado. Mas tem um detalhe. O Q2 é 4 vezes o Q1. Ah, professor, então vai dar para simplificar, ó. Então, o Q1 sobre x quadrado. Agora, olha o pulo do gato, ó. O cara da FUVEST falou que Q2 é igual a 4Q1. Então, no lugar do Q2, você coloca 4Q1. Não esquece que é o módulo, tá? Dividido por y ao quadrado. Beleza. O que vai acontecer? Agora você vai notar que o Q1 corta Q1, aqui sobra 1. Então, como é que fica? Multiplica em cruz isso aqui. Você vai obter que y ao quadrado é igual a 4x quadrado. Muito bem. E aí, o que eu posso fazer, moçada? Bom, extrair o quadrado dos dois lados, vai ficar y igual, se fosse prova de matemática, mais ou menos 2x. Agora, tem uma restrição aqui na física. O valor de y, ele não pode ser negativo, né? Porque é uma distância, né? Ninguém vai medir ali e falar assim, olha, professor, ali tem menos 10 centímetros, né? Não tem sentido. Então, nesse caso, o y é 2 vezes x. Mas, professor, ele quer saber o valor de x, tá? E aí, como é que eu faço? Vou dar a resposta assim? Não. Olha só, aí você nota uma coisa aqui no desenho. Você está percebendo que x mais y tem que dar o d? Beleza? Vamos fazer isso então, olha. X mais y tem que ser igual a d. Meus amigos, quem é o y? Ah, professor, você substitui, né? O y é 2x, ó. Então, no lugar do y, você coloca 2x. Ah, que legal, ó. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? 3x igual a d. Então, a conclusão que você chega é que o x é d sobre 3. É uma resposta coerente? Sim. Né? Veja que está em função do d, que foi uma variável dada. Né? Então, x é 1/3 de d. Essa é a resposta da letra A. Beleza, moçada? Tranquilidade até aí? Maravilha, então? Agora, a letra B é muito bela, é muito bacana. Preste bem atenção. Verifique se existe um valor de Q3 para o qual... Agora, presta muita atenção aqui, ó. Tanto a carga Q1 como a carga Q2 permanecem em equilíbrio. Meus amigos, agora ele não quer que somente a carga Q3 fique em equilíbrio, não. Ele quer que Q1 também fique e Q2 também. Todo mundo tem que ficar em equilíbrio agora na letra B. Tá bom? Aí ele fala assim, ó. Nas posições do item A. Opa! Nas posições do item A, quem que é a posição do item A? X, mas espera um pouquinho. Quanto que vale o X? Você calculou aqui, ó, deu D sobre 3. Então, você já vai para a letra B sabendo que o X é D sobre 3. Ah, professor, tem que fazer isso? Tem sim, nas posições da letra A. E aí você aproveita, amigão, ó, e amigona, o que você faz aqui? Olha, ah, professor, aqui vai dar 2D sobre 3, né? Porque o Y é 2x, né? Então é o dobro, né, Karen? 2D sobre 3. Perfeito. Essas são as posições da letra A. O detalhe é que se você perde a letra A, você não consegue fazer a B, né?
Cuidado, tá bom, gente? Então vamos lá. Então ele fala assim, ó, ele quer que as três fiquem em equilíbrio sem a necessidade de nenhuma outra força além das eletrostáticas entre as cargas. Caso exista, calcule esse valor de Q3. Caso não exista, escreva não existe e justifique. Tá bom? Beleza, moçada? Então vamos lá. Então ele disse aqui pra gente que o Q1 é positivo, lembra? O Q2 positivo e o Q3 negativo, né? Muito bem. Então ele quer que as três fiquem em equilíbrio. Então agora você vai ter que representar as forças em todas as cargas. Como assim, professor? Vem cá, vem na tranquilidade comigo. Ó. Lembra que você começou aquele item A fazendo assim, ó? Essa positiva Q1 atrai, isso, ó, atrai o Q3. Como é que chama essa força? F13. Ao mesmo tempo que Q1 atrai o Q3, o que o Q3 faz? Atrai o Q1. Então, como é que chama essa força? Coloca para mim aqui, ó, F31. Maravilha. Agora, do outro lado, veja, aqui você tem, ó, o Q2 positivo atrai o Q3 negativo para cá. Como é que chama essa força? Você já sabia. F de 2 sobre 3. Então, F23. Só que ação e reação. Ao mesmo tempo que 2 atrai 3, então Q3 também, isso galera, também atrai o Q2. Então fica F32, beleza. Eu pergunto para você assim, acabaram as forças? Não, porque olha só, Q1 está aqui, Q2 está aqui. O Q1 enxerga o Q2 também. Então não é porque tem essa carga aqui no meio que o Q1 não vai enxergar o Q2. Vai sim, tem uma espécie de telepatia rolando aí. Então acontece, moçada, presta bem atenção agora, hein? Olha só, aí você tem também aqui Q1 positivo com Q2 positivo, repele. Olha que legal, ó. Como é que chama essa força? É a força de 1, isso, sobre 2. E ao mesmo tempo que 1 repele 2, o que, que o 2 positivo, Q2 positivo, faz com Q1 positivo? Também repele. Então, tem uma força trocada também entre as cargas que estão nas pontas, tá bom? Beleza, então como é que fica isso aqui, pessoal? Fica F de 2 sobre 1. Você reparou que cada partícula, ó, Q1, Q3 e Q2, cada um tem duas forças? E por que cada uma tem duas forças? Porque cada carga enxerga outras duas. Por exemplo, o Q3 enxerga o Q1 e o Q2. O Q1 enxerga quem? O Q3 e o Q2. Por isso que tem um par de cargas, um par de forças para cada carga. Manjou? Tudo bem? Pegou a maldade? Então agora, moçada, veja só o que a gente vai fazer. Bom, esse argumento de que a carga Q3 está em equilíbrio quando F13 igual a F23 já foi usado na letra A. Agora veja, volta aqui rapidinho comigo. Ele quer saber qual é o valor de Q3, verifica se existe, tá? Para o qual tanto a carga Q1 como Q2 permanecem em equilíbrio. Então agora eu quero que esse cara fique em equilíbrio e esse também. Então o que eu faço, gente? Para que o Q1 permaneça em equilíbrio, o que tem que acontecer? Ah, professor, ali ó, eu estou verificando que na carga Q1 tem duas forças, né? F21 e F31. O que tem que acontecer? Carinho, já são opostas. Para ficar em equilíbrio, então elas têm que ser iguais. Então o que acontece? O F21 tem que equilibrar, tem que matar o F31. Exatamente, tem que ser igualzinho. Maravilha, então vamos lá, gente. Como é que fica aqui a lei de Coulomb mesmo? K, Qzão, Qzinho, pela distância ao quadrado? Bota para mim então aqui, ó. K, olha lá, o que é F21? Fala para mim. É a força trocada entre a carga 1 e a carga 2. Então como é que fica? Ó, K, isso, ó, Q1, Q2, muito bem. Dividido por quem? Quem que é a distância entre 1 e 2, galera? Ó, cuidado, ó, entre 1 e 2, a distância é tudo isso aqui. Quem que é tudo isso aqui? D, professor. Exatamente, parabéns para você. Agora, o que é F31? F31, carinho, é a força trocada entre 1 e 3. Como é que fica, então? K, olha aí, ó. O que é F31? É a força trocada entre Q3 e Q1. Por isso que é F31. Maravilha, né? Dividido pela distância entre elas. A distância, professor, entre 1 e 3 é D sobre 3, que é o X que você encontrou na letra A. Então você coloca aqui D
sobre 3, abriu parênteses, quadrado. Hein? Cuidado aqui com a matemática, pessoal. Altos cortes de novo? Altos cortes, professor. Ó, o K vai embora. O que mais vai embora? O Q1 vai embora. Que legal. O que, que sobrou para você? Ó? Sobrou assim, ó. O módulo, perceba, ó, o módulo de Q2 sobre D2 quadrado igual módulo de Q3 sobre, cuidado aqui, ó, D quadrado, 3 quadrado, 9. Cuidado, hein, galera? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Veja, módulo de Q2 sobre D quadrado igual, agora aqui, ó, divisão de fração, não é isso? Ó, a primeira fração lá em cima é Q3, a segunda fração é D quadrado sobre 9. Quando você tem uma divisão de fração, você copia a primeira fração, que é o Q3, multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 9 sobre D quadrado, tá bom, pessoal? Beleza? E aí acontece, professor, esse D quadrado pode cortar. Exatamente. O que sobrou daí? Sobrou que o módulo de Q2 é igual ao módulo de Q3 vezes 9. Beleza. Então, vamos lá? Gente, de novo. Quem que é o Q2? Professor, o Q2 é 4Q1. Então, faz isso, ó. Módulo de 4Q1 igual módulo de Q3 vezes 9. Qual foi a pergunta mesmo? Determine o valor de Q3. Então, vamos isolar o Q3 aqui. Ó. Então, o módulo de Q3 é igual 4 vezes o módulo de Q1 dividido por 9. Beleza, pessoal? E aí, como é que vai ficar isso aqui, ó? Veja se ele está perguntando se ele quer o módulo de Q3. Vamos ver? Ó, verifique se existe um valor. Opa, ele não está pedindo em módulo, né? Então, preste atenção para dar a resposta agora. Olha, o Q3 comparado com o Q1, ele é o quê? Ele é negativo. Opa, aqui está em módulo. Então, se você tirar o módulo, o que vai acontecer, pessoal? Então, o Q3 tem que ser negativo. Então, fica menos 4 nonos de Q1. Tá? Porque o Q3 sem o módulo, galera, ele é negativo. Então, a resposta, Q3 menos 4 nonos de Q1. Tá bom? Professor, se eu colocar na prova módulo de Q3, ele vai aceitar? Aceita. Mas, rigorosamente, a gente faz assim. Porque o Q3 é uma carga negativa. Então, por exemplo, ó, o Q1 aqui é uma carga positiva. Então, regrinha de sinais da matemática. Pessoal, olha, ó, Q1 é positivo, né? Um número positivo multiplicado por um número negativo fica negativo. Tá? Por isso a necessidade do sinal de menos. Beleza, moçada? Então, eu espero que você tenha entendido. Eu desejo a todos aí bons estudos, um grande abraço. E não esquece, se inscreve lá no nosso canal do Telegram. Lá vai ter lista de exercícios para você e outras dicas para os seus vestibulares. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima.